Meus amados irmãos, bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Robson Rocha, do setor de marketing da CPAD. E estamos iniciando mais uma CPAD Live com o autor da casa, falando sobre os lançamentos que nós trazemos para o público em geral. E hoje, como prometido, estamos aqui com Silas Daniel, autor do livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, para conversar com vocês um pouco sobre o que é a obra, o que o motivou a escrevê-la. E então vamos logo começar. Bom dia, Silas. Bom dia, Robson. É um prazer estar participando dessa live para falar sobre esta obra. Eu creio ter sido bênção já para muita gente e continuará sendo para um número maior de pessoas à medida que a obra vai sendo cada vez mais conhecida. Bom, eu queria começar com um comentário que eu achei bastante interessante, pertinente, escrito por Gutierrez Fernandes, que é autor do blog Teologia Pentecostal, a respeito de arminianismo, a mecânica da salvação. Ele disse o seguinte, Silas: a grande virtude do livro é o espírito antissectário do autor. Daniel não demonstra o calvinismo, mesmo quando incisivo na crítica a essa corrente de pensamento. Você não leva frases infelizes como o calvinismo é diabólico, o calvinismo adoram um Deus monstruoso, etc. Infelizmente, vivemos com o advento das redes sociais a necessidade doente de humilhar a teologia adversária para exaltar a própria teologia. Daniel, sabiamente, não faz isso. O foco da obra é sobre a mecânica da salvação e não sobre a salvação em si. Ou seja, trata-se de um livro a respeito de um ponto secundário da fé cristã, mesmo que esse ensino seja importantíssimo. O próprio subtítulo Mecânica da Salvação, usado exaustivamente pelo autor, é um tema emprestado de um teólogo calvinista. Queria que você começasse a falar um pouco sobre as colocações do Gutierrez, que você evitou o sectarismo, a disputa árida e estéril entre pensamentos discordantes. É verdade. Nessa obra, antes de tudo, eu me propus a explicar o arminianismo, apresentar o arminianismo. Então, quando a gente se propõe a isso, obviamente que o nosso enfoque já nos faz fugir um pouco desses embates com visões discordantes. Agora, inevitavelmente, claro, ao você falar sobre esse assunto, você vai ter que discorrer sobre aqueles que têm posicionamentos discordantes. Mas, repito, quando a proposta é apresentar o arminianismo, então você vai ter pouco enfrentamento. E a proposta dessa obra é justamente, antes de tudo, apresentar o arminianismo. E essa exposição é feita de três formas. Uma exposição histórica, para mostrar que o arminianismo é algo que faz parte da história da igreja desde seus primórdios. Aquilo que posteriormente receberia o nome de arminianismo, só a partir do século XVII, já existia na igreja primitiva, nos primeiros 4 séculos da história da igreja. E falamos também sobre outros que defenderam esse mesmo posicionamento durante a Idade Média, durante a Era Moderna, dentro do protestantismo desde seu nascedor, enfim. Na parte de teologia, nós apresentamos os pontos doutrinários defendidos, esposados pelo arminianismo. Não falamos só dos facts, os 5 pontos do arminianismo, mas falamos também sobre outros pontos doutrinários relacionados, como a doutrina do pecado original, a questão da relação entre livre-arbítrio e onisciência divina, livre-arbítrio e soberania divina. Esses são alguns pontos que nós tratamos lá, além, claro, de ter um capítulo especial diferenciando semi-pelagianismo de arminianismo, né? Nós temos, por fim, numa terceira e última parte do livro, exegese, que é a apresentação de alguns textos bíblicos que alguns irmãos, diante deles, às vezes ficam confusos, pensando que eles apontam para algum determinismo na salvação, mas quando eles são corretamente compreendidos, nós vemos que, na verdade, eles corroboram, fortalecem aquele entendimento da mecânica da salvação à luz da Bíblia, que historicamente recebe o nome de arminianismo. Então, o nosso objetivo principal da obra foi apresentar o arminianismo. Então, não é um livro que procura confrontar o calvinismo, mas apresentar o arminianismo. Outra coisa também é que, por mais que o calvinismo seja um erro teológico, não se constitui, como eu falo desde o início da obra, um erro gravíssimo, porque ele não mexe com a mensagem da salvação. Ele é apenas uma visão distorcida, equivocada, sobre a mecânica da salvação.
E, aliás, se nós considerássemos um erro grave, e não é, como eu já disse, nós teríamos que considerar como hereges perniciosos da história da igreja, grandes nomes da história da igreja, que eram calvinistas, que tinham essa visão equivocada sobre a mecânica da salvação. Outra coisa também que é importante deixar claro é que uma coisa é a exposição calvinista sobre a mecânica da salvação, e outra coisa é o próprio sentimento que o calvinista muitas vezes tem em relação àquela exposição da mecânica da salvação. É claro que se você levar as últimas consequências, as afirmações contraditórias do calvinismo, você vai chegar a uma visão de Deus que o Roger Olson classificou como um Deus monstruoso, né? Eu entendo a posição do Olson. Ele não está equivocado, nem o falecido Dave Hunt, quando ele fala que Deus é esse, que amor é esse, né? Realmente, se você levar até as últimas consequências as afirmações contraditórias da mecânica da salvação calvinista, você vai chegar a essa visão equivocada sobre Deus. Porém, isso não significa dizer que os calvinistas têm essa visão de Deus, necessariamente. Você vai encontrar a maioria dos nossos irmãos calvinistas justamente por causa daquele artifício de jogar essas contradições para o campo do mistério, né? Você vai encontrar irmãos que têm uma vida cristã que não reflete essa visão de um Deus monstruoso. Sim, né? De fato, muitos missionários do passado eram calvinistas. Né? Sim, muitos missionários do passado, muitos grandes pregadores do passado. Agora, isso não significa dizer que visões equivocadas sobre alguma doutrina bíblica, mesmo que seja uma doutrina bíblica secundária, não tem algum reflexo negativo na nossa vida cristã. Sim. E aí eu tenho até um capítulo do livro que eu considero um dos mais importantes, que é o capítulo 8 da seção Teologia, onde eu falo das tendências negativas de uma visão equivocada sobre a mecânica da salvação. E mostro que ao termos uma visão equivocada sobre a mecânica da salvação, temos a tendência, veja, isso não necessariamente vai se tornar realidade, mas temos uma tendência que é historicamente comprovada, né? Eu cito casos em abundância aí, na história da igreja, e depoimentos de historiadores cristãos, inclusive até dentro do próprio calvinismo, que reconhecem isso. Tendências que não são muito positivas, pelo contrário, são negativas. Então, é importante essa observação. Só queria fazer uma colocação. Já estamos com diversas pessoas aqui participando. Queria mandar um alô especial para a irmã Jussara França, que tem feito algumas perguntas. Ela perguntou, ela não quer comprar o livro. Jussara, o livro está à venda nas livrarias CPAD, nas demais livrarias evangélicas de todo o país, também no site www.cpad.com.br ou telefonando para 0800 021 7373. Em qualquer um desses canais você pode encontrar o livro Arminianismo. Ela fez também uma pergunta aqui para você: qual a sua formação acadêmica? Eu sou formado em Teologia e Jornalismo e estou com um curso de Direito, por enquanto, interrompido, né? Eu até costumo dizer que eu estou fazendo direito errado, porque eu dei uma parada no curso, mas eu pretendo terminar meu curso de Direito, se Deus assim permitir. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do Tarcísio Batalha. Ele escreveu: a paz do Senhor, queria parabenizar o pastor Silas pela obra que, sem dúvida, é a melhor obra sobre o assunto já publicada no Brasil, escrita por um brasileiro. Tem uma pergunta. No capítulo Teologia, o senhor falou sobre a ausência do ensino arminiano e a popularização do semi-pelagianismo. O senhor acredita que esse quadro esteja mudando com a publicação de sua obra e com a declaração da Assembleia de Deus? E como seria isso na prática? Bem, eu acredito que já está tendo um esclarecimento maior sobre essa distinção entre semi-pelagianismo e arminianismo. Eu já vejo que as pessoas começam a entender melhor o que é o arminianismo, né? E a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela vem só reforçar isso. A Assembleia de Deus, como eu tenho dito já há anos, ela é uma denominação historicamente arminiana,
mas que nunca enfatizou muito os seus pontos sobre a mecânica da salvação, a não ser quando surge algum movimento dentro da denominação que adere a uma visão equivocada sobre a mecânica da salvação. Aí você tem reações. Por exemplo, nós tivemos na década de 30 o caso de alguns pastores assembleanos que aderiram ao calvinismo. Um deles, por exemplo, Manuel Egino de Souza, que foi membro da primeira mesa diretora da Convenção Geral dos Assembleias de Deus do Brasil, a Convenção de 1930. Ele era lá do Rio Grande do Norte. Ele e outros pastores, Luiz Egino de Souza, que era irmão dele, pastor Napoleão, eu não vou me lembrar agora o sobrenome dele, outros pastores aderiram a essa visão calvinista da mecânica da salvação. E aí, na época, os pioneiros, inclusive os missionários escandinavos que fundaram as Assembleias de Deus do Brasil, fizeram parte da história da Assembleia de Deus do Brasil desde sua fundação, dentre eles Niels Kasberg, né, escreveram e falaram contundentemente contra esse posicionamento que tinha sido abraçado, agasalhado por esses pastores. Inclusive o Niels Kasberg escreveu 2 artigos contundentes no início da década de 30, no Mensageiro da Paz, combatendo a visão calvinista. Esses pastores acabaram por permanecerem defendendo uma posição que era contrária à da denominação, sendo excluídos da denominação, mas depois de um tempo eles refletiram e voltaram, a não ser Manuel Egino de Souza, que acabou fundando uma outra denominação, que recebeu o nome na época de Assembleia de Cristo, eu acho que ele continua com esse nome, e que existe lá no Nordeste do Brasil, que é uma denominação pentecostal calvinista. E o Manuel Egino de Souza foi o único que permaneceu fora da denominação. Todos os outros que saíram com ele voltaram e terminaram as suas vidas defendendo e ensinando o posicionamento arminiano. Historicamente, nós temos, por exemplo, as revistas de escola dominical da CPAD, né? que fazem parte da formação doutrinária da nossa denominação. E, por exemplo, na edição de lições bíblicas de 1971, uma das lições daquele ano, o comentarista foi o missionário Niels Laurence Olson, que era mais conhecido no Brasil, chamado pelos brasileiros como Lourenço Olson. Ele escreveu uma revista inteira sobre soteriologia e, se não me engano, já na lição do primeiro domingo, daquela revista de escola dominical em nível nacional, né, ele expõe as diferenças entre calvinismo, arminianismo e luteranismo. Eu acho interessante porque pouca gente tem essa percepção de que, esse conhecimento de que não existe apenas dentro do protestantismo uma visão calvinista e arminiana. Existe também esse meio termo chamado luteranismo, a posição adotada pelos irmãos luteranos. Ele expõe as 3 visões e diz, olha, nós não somos nem calvinistas, nem temos a posição dos irmãos luteranos. Nós, assembleanos, somos arminianos. Enfim, e temos obras que já foram lançadas, né? Claro que você vai encontrar também alguns autores assembleanos que, influenciados por outros autores que faziam essa confusão entre semipelagianismo e arminianismo, defendiam que não eram nem calvinistas nem arminianos. Né? Eles diziam que eles eram bíblicos, né? Como eles diziam. Tem até um colega meu que de vez em quando tinha essa assertiva, mas que depois de a gente conversar e disse, não, realmente, eu tinha uma compreensão errada sobre o arminianismo, porque havia uma propaganda, inclusive essa propaganda feita pelos próprios calvinistas, de que o arminianismo é sinônimo de semipelagianismo. Se tem uma coisa que o arminianismo não é semipelagianismo. Né? E justamente por causa disso, alguns irmãos preferiam dizer que não eram nem arminianos, nem calvinistas. Mas agora essa compreensão está maior. Mas essa compreensão sobre o arminianismo está bem maior no país. E nós vemos hoje, inclusive nessa declaração de fé da Assembleia de Deus, a afirmação do arminianismo. Inclusive, nós temos num dos capítulos, numa das sessões da declaração de fé, a afirmação da precedência da graça preveniente, enfim, da corrupção total do gênero humano. Nós não somos semipelagianos, não cremos numa corrupção parcial do gênero humano. Nós não cremos que o initium fidei pode ser humano. Nós cremos na precedência da graça.
Tudo isso está afirmado lá, que nada mais é do que o arminianismo. Quando falamos de arminianismo e calvinismo, estamos falando de pensamentos protestantes, mas na verdade existem outras visões sobre o mecanismo de salvação em outras confissões cristãs, como o catolicismo ou a igreja ortodoxa. Então, de fato, é uma questão que como foi colocado aqui até no comentário do Gutierrez, ela é marginal, embora importantíssima, mas não é central. Todos creem na salvação em Cristo Jesus, no sacrifício vicário de Cristo, mas interpretam de forma diferente a forma como isso acontece, correto? Bom, outro comentário aqui... Só um detalhe, para que fique claro para alguém que está chegando agora no debate sobre esse assunto, arminianismo, calvinismo, enfim. A diferença entre as visões calvinista, luterana, arminiana, semi-pelagiana, em relação à salvação em Cristo, dizem respeito apenas à mecânica da salvação, não à mensagem da salvação. A mensagem da salvação para o semi-pelagiano, para o calvinista, para o arminiano, para o luterano, é a mesma. Todos nós somos pecadores, dependemos da graça de Deus. Jesus é Deus encarnado, que veio a esse mundo não apenas para nos ensinar como nós devemos viver, mas acima de tudo para morrer, para a nossa salvação. Através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, o vicário estamos dizendo que é substitutivo, ele morreu em nosso lugar. Se nós cremos no que ele fez por nós na cruz do Calvário e o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, o nosso débito de culpa na contabilidade do cosmos é quitado. Nós passamos então a ter o nosso nome escrito no livro da vida, assim cremos, à luz da Bíblia, e nós passamos então a sermos novas criaturas, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar as nossas vidas e ele gera em nós uma nova natureza, e se nós permanecemos fiéis até o fim, então nós estaremos com Cristo na eternidade. Agora, esses detalhes sobre quando você veio a Cristo, você veio porque isso já havia sido predeterminado antes da fundação do mundo, ou não, por exemplo. Essa graça de Deus, quando age, ela é irresistível ou não? Todos esses detalhes, que é o que eu chamo de mecânica da salvação, termo que, como você bem falou, eu peguei emprestado de um pastor teólogo calvinista famoso, que é David Martin Lloyd Jones, um galês que foi pastor congregacional da igreja de Westminster, em Londres, congregacional, não confundir com a Catedral de Westminster, né? Esse termo mecânica da salvação descreve justamente isso, os bastidores da salvação, o que ocorre nos bastidores da salvação. O modus operandi. O modus operandi. Então, as divergências são em relação a isso. Então, é possível você ser salvo sem você ter, inclusive, uma compreensão perfeita sobre a experiência que você teve. Sim. Você pode ser salvo sem saber descrever exatamente a experiência, sem saber o que ocorreu nos bastidores, mas você conhece a mensagem da salvação, aceitou e você foi salvo em Cristo Jesus. Então no céu nós vamos ter semi-pelagianos, calvinistas, luteranos, arminianos. Aliás, eu costumo dizer que no céu o que a gente vai ter de semi-pelagiano então não está no gibi, que é um erro doutrinário também. Mas a visão sinergista da salvação, ela é prevalecente desde os primórdios da história da igreja, e a igreja, com certeza, majoritariamente vai ser composta de pessoas que eram sinergistas, sejam arminianos ou semi-pelagianos. Isso é um fato, até por questões percentuais de pessoas que aderiram a essa visão na história da igreja até hoje. Sim. Aderiram e aderem. Mais alguns comentários. A Jussara perguntou aqui que ela queria ler a obra de Armínio no original. Jussara, a CPD publicou as obras de Armínio. Completas. Todo o conteúdo da produção intelectual de Armínio, a CPD tem à disposição, pode ser comprado nos mesmos canais nos quais podem ser comprados os livros do pastor Silas. Que, aliás, não escreveu apenas esse livro, ele tem diversos outros livros escritos. Sim, essa é a minha 11ª obra pela CPD. 11ª? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, a alegria é nossa.
Bom, tem um comentário aqui, aliás, uma pergunta, do Carlos César Mendes. Pastor Silas, é o César de São Luís do Maranhão. Parabéns pelo livro. Eu gostaria de saber se o infralapsarianismo também defende que Deus decretou a queda do homem. Não. O supralapsarianismo é que crê que Deus decretou a queda do homem. Né? Que a queda foi determinada, foi decretada. Decretada no sentido de determinada, tá? Porque alguém pode usar o termo decretado no sentido de decretou permitir a queda, né? Mas eu falo no sentido de determinar a queda, né? O supralapsarianismo diz que a queda foi determinada. O infralapsarianismo diz o contrário. A queda não foi determinada por Deus. Né? Inclusive, isso está até no próprio nome usado por essas duas correntes. Né? Lapso é queda. Supralapsarianismo, infralapsarianismo, antes e depois da queda. Basicamente é isso. Né? Enfim. Bom, vamos lá, mais alguns comentários aqui. Lembrando que o calvinismo original era... Desculpa, o calvinismo original era supralapsariano. Calvinismo, eu digo, dentro do protestantismo mesmo, né? Era supralapsariano. Calvino era supralapsariano. Né? Nas Institutas, ele claramente defende que a queda foi determinada. Depois foi que o calvinismo foi suavizando a sua posição com o passar do tempo. O Souza Dantas fez um comentário interessante. Nossa teologia demorou um pouco para se organizar. Você concorda, discorda com o ponto de vista dele? Se organizar, eu concordo no sentido de que, pela primeira vez, nós resumimos todo o nosso pensamento doutrinário como denominação num documento só. Né? Nós sistematicamente sempre ensinamos essas coisas que estão na declaração de fé assembleana, sempre ensinamos. Mas isso estava espalhado em quê? Nas lições bíblicas de escola dominical, nos livros, nos artigos dos periódicos, enfim. E não tínhamos tudo isso organizado. Tínhamos sim um cremos, né, que desde o final da década de 60 tinha sido elaborado, mas nós vamos ver outros cremos antes desses cremos e que corroboram o posicionamento assembleano durante o seu crescimento no Brasil, que foram escritos, um deles pelo Gunnar Wingren, teve um do Theodor Storr, se não me engano também, um missionário que foi muito atuante aqui no Rio de Janeiro principalmente, né? São cremos que foram publicados no jornal Mensageiro da Paz, o órgão oficial da denominação, antes mesmo desse cremos do final dos anos 60, que foi elaborado pelo Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que estava à frente do jornal Mensageiro da Paz naquela época. Inclusive chegou a ser presidente da Convenção Geral no final dos anos 80, já falecido, foi pastor no Amazonas, foi pastor em outros lugares também. E esse cremos, ele tem sido perpetuado até os nossos dias, né? Agora, quando foi feita a declaração de fé, só fizeram um acréscimo nele, né? Mas corroborando todo o pensamento assembleano durante esses mais de 100 anos, né? Então, realmente, agora nós estamos mais organizados. Sim. Não é que nós não nos preocupávamos em defender nossos posicionamentos, as marcas distintivas teológicas da nossa denominação, tudo isso era divulgado, era defendido sistematicamente nas obras, nas revistas de escola dominical, nas obras teológicas que eram usadas nos nossos seminários, nos periódicos, mas, repito, isso não tinha sido reunido de forma bem substancial num único documento. Pela primeira vez isso foi feito e está já à disposição de todos, já está à venda, inclusive, nas lojas da CPAD espalhadas pelo Brasil, no site da CPAD também, que é a Declaração de Fé Assembleana. Sim. Se me permite até um complemento a isso, uma coisa que é importante lembrar sobre a Assembleia de Deus é que ela nasceu como uma igreja
militante, atuante e evangelística. O principal foco dela não era a produção de conteúdo, mas sim da pregação da salvação em Cristo Jesus, da contemporaneidade dos espirituais e da volta iminente de Jesus Cristo. Só a partir de algum tempo mais tarde é que começou a se preocupar na produção de conteúdo para uma igreja começar a crescer de forma exponencial em todo o país. Só uma pequena interrupção. Nos anos 20 já existiam revistas de escola dominical. A denominação surgiu em 1911 oficialmente, né? Ela passou a usar o nome Assembleia de Deus a partir de 1915, 16 e oficialmente foi registrada com esse nome em 1918. Isso. Né? Mas desde 1911 ela existia, e já na década seguinte, década de 20, já tinha revistas de escola dominical. Ela já usava a revista de escola dominical para uniformizar o pensamento doutrinário da denominação e começou a publicar alguns livros já no final da década de 20 e década de 30. Né? Tinha já periódicos que também traziam artigos defendendo os posicionamentos doutrinários da denominação, não apenas trazendo informações sobre o que acontecia na denominação do Brasil e fora do país também. Agora, claro, quando a denominação chegou a um tamanho, né, mais significativo, então essa produção de conteúdo ela foi elevada de uma forma mais consideravelmente, substanciosa, livros específicos sobre o assunto. A CPAD mesmo ela vai surgir em 1940, Exato. Né? 1940, com 29 anos de denominação no país. Né? Se pararmos para pensar, os próprios evangelhos começaram a ser escritos 30 anos após a ascendência de Cristo. Então, enquanto isso, era a igreja militante, pregando o evangelho e se espalhando por todo o Império Romano. Perfeito. Outro comentário interessante, o Jameson Silva fez um comentário, fazendo um contraponto, um lado oposto, né? Os maiores comentários bíblicos são de cunho reformado. Ele colocou: agora, está começando a surgir uma nova geração de teólogos pentecostais, inclusive lá fora, correto? Mas eu discordo do Jamelson, não é que... Jameson. Jameson, desculpe. Jameson. Jameson. Não é que os maiores comentários são de cunho reformado. É porque a gente publica mais comentários, quando digo nós, eu digo mercado editorial evangélico, mais obras teológicas de peso de reformados. Reformados, ele está querendo dizer calvinistas, né? Sim. Infelizmente o termo reformado foi sequestrado por um grupo do protestantismo. Não estou dizendo que o termo reformado não é aplicado aos nossos irmãos calvinistas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que reformados ou filhos da reforma também são os arminianos, os luteranos, né? Os luteranos também, e outros grupos, enfim. O que acontece é que a gente publica pouco, mas tem muitos comentários bons. Por exemplo, um comentário bíblico de Adam Clarke, que ainda não foi publicado no Brasil. Alguns maiores eruditos do Novo Testamento, como o Howard Marshall, arminiano. Né? Aqui a gente publica poucas obras deles no Brasil. Né? Mas agora que se está atentando mais para isso, né? Então provavelmente teremos nos próximos anos uma profusão de grandes obras teológicas, obras de referência de teólogos arminianos, né? Obras clássicas e obras também recentes, né? Isso é muito bom. Uma pergunta do Valdemir Pires Moreira: em que advento da teologia arminiana contribui para a teologia assembleiana? Eu não entendi, desculpa. Em que o advento da teologia arminiana contribuiu para a teologia assembleiana? Sim, nós assembleanos, nós fomos uma denominação que surgiu dentro do arminianismo. Gunnar Wingre e Daniel Berg eram batistas de linha arminiana. Né? Lev Petrus, que é o pastor que sustentou a maioria dos missionários escandinavos que vieram para o país, ele era originalmente um pastor batista também de linha arminiana. Né? Os missionários norte-americanos que vieram para cá, ajudando também na consolidação das Assembleias de Deus brasileiros, eram arminianos. O movimento pentecostal moderno, ele deve muito ao arminianismo. O movimento da santidade, por exemplo, o movimento Holiness, está muito ligado ao pentecostalismo moderno. Ele é um movimento que surgiu dentro do metodismo e ele é arminiano. Né? William Joseph Seymour, uma grande referência na história do pentecostalismo,
o homem que Deus usou para promover aquele avivamento na Rua Azusa, né? Rua Azusa, número 312, em Los Angeles, que foi o endereço do movimento pentecostal moderno no mundo. Ele era do movimento Holiness, né? Charles Fox Parham foi um pastor metodista que disseminou as marcas distintivas teológicas do pentecostalismo clássico, né, em seu início. Ele era metodista, né? Enfim, nossa origem é arminiana. Não é que você não tenha pentecostais calvinistas, mas são uma minoria, são muito poucos. O pentecostalismo ele surgiu mesmo dentro dos movimentos de renovação espiritual dos séculos XIX dos séculos XVIII e XIX, principalmente do século XIX, na verdade, movimentos de renovação espiritual arminianos. Uma questão interessante, então. Então, nós temos pentecostais arminianos, temos uma pequena parcela de pentecostais calvinistas, nós temos tradicionais arminianos e tradicionais calvinistas. São questões, na verdade, distintas, mas que podem ser combinadas na prática, porque uma coisa é soteriológica e a outra coisa é na questão dos dons espirituais. Desculpa, eu acho que nós tivemos um problema de... Bom, tá. Vamos continuar porque houve uma queda aqui no YouTube, mas continuamos. Acho que não foi no YouTube que houve a queda, né? O Face continua. O Face continua. Tá. Vamos lá. Então, na verdade, essas questões são intercambiáveis, embora haja uma prevalência de uma sobre outra, no caso. Desculpa, é porque eu fiquei olhando essa coisa da queda aí de uma das transmissões. Você pode repetir? Ou seja, nós temos igrejas com doutrinas soteriológicas distintas e doutrinas pneumatológicas distintas, mas que podem ser, digamos assim, combinadas de diversas formas. Sim. E nada disso interfere. Tudo isso, todas elas são igualmente cristãs e vão todas para o mesmíssimo céu, na prática. Sim, é verdade. Por outro lado, existe aquele calvinismo mais rígido que se for levado por um pentecostal a sério, né? Então leva a um certo, como é que eu diria, uma certa descaracterização do pentecostalismo. Né? Porque às vezes, junto com o calvinismo, dependendo da corrente calvinista que você abraça, vem um pacote inteiro, né? Okay. E esse pacote inteiro tem inclusive o cessacionismo, né? É comum a gente ver casos de irmãos que abraçam o calvinismo, irmãos que eram pentecostais, que acabam se tornando cessacionistas, se não declaradamente, mas na prática. Né? Entendo. Então isso ocorre, isso é um fato. Agora, isso não significa dizer que se você é calvinista, necessariamente você não será pentecostal. Temos pentecostais calvinistas. Agora, é muito comum acontecer de pessoas que abraçam essa corrente de pensamento, porque geralmente muitos calvinistas eles vendem um pacote inteiro. O calvinismo muitas vezes é vendido não só como um pensamento divergente ou específico sobre a mecânica da salvação, mas envolve uma série de outras doutrinas também. Né? E quando você acaba abraçando isso, acaba às vezes aderindo ao cessacionismo. Entendi. Vamos ver aqui mais comentários. Marco Antônio, quais os próximos lançamentos de visão arminiana que a CPD vai lançar? Bom, na prática, Marcos, a CPAD ela é uma editora confessional, por consequência, ela é arminiana. Então, a maioria dos nossos livros, eles são de confissão arminiana. Por que eu digo a maioria? Porque tem livros onde esse assunto não se torna presente. Por exemplo, um livro sobre questão familiar não vai entrar nesse mérito. Independe se o autor é arminiano ou calvinista. Um livro infantil apresentando histórias bíblicas de Jesus desenhadas não vai entrar nesse mérito. Mas qualquer livro que seja doutrinário referente à questão soteriológica, 100% dele será arminiano.
todo livro sobre uma questão do ponto de vista dos dons espirituais será 100% pentecostal. Então, fique tranquilo que todos os nossos livros, eles têm a nossa vertente confessional. Concorda, Silvio? Sim, a CPAD não deixa de publicar uma obra que seja muito boa só porque o autor é calvinista. A não sei que ele esteja ensinando lá explicitamente doutrinas próprias do calvinismo, né? Que se chocam com o pensamento arminiano, pentecostal clássico, enfim. A CPAD não deixa de publicar, isso é uma ótima coisa que a CPAD faz. Sim. Claro que já aconteceu, de vez em quando a gente vê isso na internet, às vezes acaba escapando uma frasezinha, um negocinho lá no livro, que a gente às vezes nem percebe, né? E aí, que insinua calvinismo, na verdade, porque o autor é calvinista, então ele, tratando sobre um assunto que não tem nada a ver, ou então esteja relacionado, mas não diretamente ele está falando sobre aquele assunto da soteriologia ou da mecânica da salvação, ele acaba insinuando alguma coisa. Aí a CPAD deixou passar uma obra que tem apareceu uma linha, uma metade de uma linha que está insinuando alguma coisa e tal. Às vezes acontece isso, né, de passar, mas a CPAD, ela se preocupa demais com isso. As nossas obras, elas são examinadas pelos consultores teológicos, né? Pelos membros do Conselho de Doutrina, né? Existe questão histórica também. Por exemplo, se a CPAD vai colocar um livro sobre história da igreja, vai citar nomes de todas as pessoas que contribuíram para a história da igreja. Claro. Claro. Calvinistas, arminianos, luteranos, tem isso, exatamente. Enfim. Então, é algo que eu acho que é fácil. É importante avisar, nós tivemos um fora do YouTube durante alguns minutinhos, mas já estamos de volta. Por favor, continue mandando suas perguntas para a gente. Ok. Pode continuar, perdão. Não, eu estava dizendo que a CPAD tem uma linha muito correta em relação a isso. Publicamos obras de autores que são calvinistas quando a obra é muito boa, falando sobre um assunto em que não há discordância, não há divergência entre pentecostais e calvinistas, né? Sim. A CPAD, ela tem essa linha, né? Sim. É fundamental termos essa consciência. Independente de termos discordâncias em algumas questões que são realmente pontuais, somos todos cristãos, somos todos irmãos. Então, não estamos aqui criando muros ou campos de batalha, muito pelo contrário. Nós estamos aqui apresentando por meio desse livro qual é a visão arminiana. Esse livro não foi escrito para ser contra o calvinismo, foi feito para apresentar o arminianismo. Veja bem, você pode ter convicções fortíssimas, cimentadas, sem precisar ser agressivo. Com isso eu não estou aqui querendo estender alguma crítica a irmãos que às vezes fazem uso do humor, por exemplo, para criticar posições doutrinárias equivocadas. Porque isso, dentro de um certo limite, é legítimo, né? É legítimo. A gente só tem que ter cuidado para não exagerar um pouco no tom. Mas dentro da sabedoria isso pode ser usado. E eu sempre tenho seguido a seguinte linha, né? Quando eu vou falar sobre qualquer assunto em que eu sou discordante, eu procuro sempre trabalhar no campo da argumentação, com a graça de Deus, para poder levar as pessoas que pensam de forma diferente àquele posicionamento que nós consideramos o correto, mas sem usar de agressividade. Né? De agressividade. E eu acho isso muito importante, porque às vezes você está com a verdade, mas devido à forma como você defende aquela sua posição, você acaba tendo um efeito que não deveria ter. Acaba tendo um efeito indesejado, porque você deveria, no final, levar aquela pessoa que pensa de forma diferente a, então, pensar de forma correta, ok? Conforme você pensa. Mas você acaba levando aquela pessoa a se afastar de você, porque não é que o seu argumento estava errado, o seu argumento estava certo, mas a forma como você passou aquele argumento é que talvez tenha sido muito impróprio, de maneira a afastar aquelas pessoas. Por exemplo, sigamos o caso da apologética, por exemplo, a apologética, né? Quando nós defendemos a nossa fé.
Se nós fizermos uma apologética com agressividade, nós vamos fugir do propósito da apologética, porque o propósito da apologética é convencer aquelas pessoas que estão erradas sobre a verdade da fé cristã, para trazê-las então para a verdade da fé cristã. Ora, por mais que eu esteja defendendo o que é certo, se eu defendo de uma forma, com um tom errado, eu posso fazer justamente uma apologética contraproducente, levando aquela pessoa que está no erro a se afastar da verdade, não porque eu não soube argumentar corretamente, mas porque eu usei de uma forma agressiva que fez com que aquela pessoa fechasse os olhos para a verdade que eu estava ensinando e se afastasse, né? Então é importante a gente atentar para isso. Isso daqui, repito, não significa dizer que os irmãos que têm um pouco de humor para tratar dessas questões doutrinárias, eles não podem tratar dessas questões com humor, tal, mas sempre dosando o tom aí para que não haja exageros, porque às vezes até no nosso próprio zelo com a verdade a gente pode exagerar. Sim. A gente pode exagerar, a gente tem que ter cuidado com isso para não afastar aquelas pessoas que na verdade a gente quer aproximar da verdade, né? Queria aqui responder aqui um comentário do Gabriel Ataíde. Qual o critério para a escolha das perguntas? Há perguntas relevantes sendo puladas. Olha, Gabriel, são muitas perguntas e elas vão surgir o tempo todo. Enquanto, por exemplo, o Silas está discorrendo sobre uma pergunta, outras vão surgindo e as anteriores vão subindo. Sim. Quando o Robson vai parar para olhar, já tem várias lá em cima. E eu estou coletando perguntas do Facebook e do YouTube. Tem pessoas Ele faz como pode aqui. Então eu estou tentando administrar da melhor maneira possível. Então se sua pergunta não for lida aí... Não é intencional. Mas não deixe também de mandar a pergunta, porque senão não vai ter pergunta aqui para a gente responder. É claro, eu estou dando preferência às perguntas que têm a ver com o tema Arminianismo, a Mecânica da Salvação, que é o assunto do livro. Assuntos que são, digamos, paralelos ou próximos, mas não são o cerne da questão, eu estou evitando para podermos administrar melhor o tempo. Porque, na verdade, só temos mais 4 minutos de live. Então, para finalizar, vamos ver mais uma pergunta aqui. Vamos ver... não, foi aqui no YouTube, verdade. Eu vi uma pergunta aqui interessante. Só que ela anda. E agora tem que procurar para ver onde é que está, né? Exatamente. Achei. Do Carlos César Mendes. Armínio era contra o infralapsarianismo e o supra. Qual o problema do infralapsarianismo para a teologia bíblica? Ele era mesmo? O infralapsarianismo só vai mudar um pouco da ordem da salvação calvinista, né? Ele só vai mudar um pouco a ordem, mas o determinismo continua. Basicamente, enquanto no supralapsarianismo a queda de Adão foi determinada por Deus, no infralapsarianismo ela não foi determinada por Deus, mas enfim, todas as outras coisas foram determinadas por Deus. Há um determinismo absoluto, né? Enquanto nós não cremos nisso, à luz da Bíblia nós cremos que Deus, ele determina muitas coisas, mas não tudo. Não há um determinismo absoluto. Deus não precisa determinar todas as coisas para saber de todas as coisas. Deus determina muitas coisas, mas tem outras coisas que ele conhece não por sua onipotência, mas por sua onisciência, né? E as coisas que acontecem, ele tem controle sobre elas, como soberano que é, mas respeitando o livre-arbítrio. E em alguns momentos ele intervém, desrespeitando o livre-arbítrio das pessoas, sim. Você tem exemplos em que Deus intervém na história contra a vontade das pessoas e faz valer uma determinada coisa. Deus é soberano para fazer isso. Mas veja, mesmo nesse caso, Deus ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa vai ficar irada com aquela coisa que Deus fez, que ele não queria que acontecesse, mas Deus vai agir, e a pessoa vai ter o livre-arbítrio de, inclusive, desgostar ou gostar daquilo que Deus fez. Deus é soberano, ele governa a história como ele quer, né? Mas a Bíblia nos diz que ele o faz respeitando o livre-arbítrio, que, aliás, é sustentado pelo próprio Deus. Deus soberanamente criou o homem livre, né?
E justamente porque nós somos seres livres, nós temos uma responsabilidade diante das nossas ações e nós seremos julgados pelas nossas ações diante do tribunal de Deus. Uma pergunta interessante do Anderson Lopes Correia. A linguagem do livro é adequada ao povo cristão de uma maneira geral, tendo em vista que a maioria não tem um estudo básico sobre teologia? Bem, eu costumo escrever minhas obras visando o público geral. Mesmo os temas mais acadêmicos, vamos dizer assim, quando eu trato deles, eu procuro apresentá-los de tal forma que a pessoa que não tem nenhum conhecimento básico sobre aquele assunto possa entender. Pelo menos essa é a minha intenção, esse é o meu desejo explícito ao escrever sobre temas teológicos. Agora, claro, que eventualmente pode ser que eu não tenha conseguido ser tão claro assim, de maneira que só algumas pessoas mais iniciadas no assunto vão entender determinadas coisas que eu estou falando ali. Mas se isso eventualmente aconteceu na obra, em algum momento, se isso escapou, né, a pessoa que lê a obra vai perceber que foi uma coisa ali ou acolá, mas eu procuro sempre escrever uma obra para alcançar o público em geral, não só os iniciados no assunto. De maneira que se você não sabe absolutamente nada sobre arminianismo, se você ler essa obra, você vai entendê-la do começo até o fim. E, repito, é uma obra que trata tanto da questão histórica quanto da questão teológica e também trabalha a área de exegese de textos bíblicos que muitas vezes são usados como contraponto ou como tentativa de contraponto à visão arminiana. O Gabriel Ataíde fez uma pergunta aqui interessante. Pastor, é verdade que Armínio não era arminiano e Calvino não era calvinista? Ou seja, ambos não defendiam que hoje se é ensinada pelas duas correntes teológicas, que hoje levam seus respectivos nomes? Bem, a maioria dos calvinistas de hoje realmente não pensa como Calvino pensava. Né? Porque, para começar, Calvino era supralapsariano. A maioria dos calvinistas hoje não é supralapsariano. Né? A maioria é infralapsariana, enfim. Outra coisa também, Calvino, principalmente nos seus últimos escritos, passou a defender uma expiação ilimitada, mesmo que contraditoriamente, mas uma expiação ilimitada. Enquanto os calvinistas de hoje, a maioria esmagadora deles, continua defendendo uma expiação limitada. Essas são basicamente as diferenças que nós vemos hoje entre os calvinistas do passado, o próprio Calvino, na verdade, e os calvinistas de hoje. Em relação ao arminianismo, eu acho que não tem muita diferença. Claro que há muitos outros pontos doutrinários que Armínio defendia que não se coadunam com alguns pontos que muitos arminianos defendem sobre determinadas doutrinas bíblicas, né, que são tratadas por Armínio também. Mas no que diz respeito à mecânica da salvação, a compreensão da mecânica da salvação, o posicionamento é idêntico. Basicamente a mesma coisa. Claro, existe uma sutileza, uma diferençazinha assim. Por exemplo, existe a visão arminiana wesleyana, né, que é muito forte dentro do arminianismo, que tem uma pequena diferença em relação ao arminianismo clássico. Mesmo assim, eu não acho uma diferença abissal, não. É uma coisa muito sutil, uma pequena diferença, mas essencialmente a visão arminiana clássica e a visão arminiana wesleyana são idênticas. Essencialmente elas são idênticas. Uma coisa boa para a gente frisar aqui é o seguinte: é verdade que Armínio, na sua declaração de sentimentos, afirmou que ele não tinha certeza se uma pessoa que realmente foi salva por Jesus, que teve um encontro com Jesus, ele pode perder a salvação. Ele afirma realmente isso na sua declaração de sentimentos. Porém, Armínio, em muitos outros textos, né, inclusive na sua crítica à obra de William Perkins, que está no volume 3 de suas obras completas publicadas pela CPAD, mas você pode ver isso também no primeiro e no segundo volume, em outras partes dos escritos de Armínio, você vai ver que ele defendeu sim a possibilidade de um cristão verdadeiro apostatar da fé e perder a sua salvação. Você vai encontrar sim Armínio defendendo isso. Então não é verdade que Armínio ele
sempre defendeu essa dúvida quanto à perda da salvação, né? Não, isso foi um posicionamento inicial dele, que ele realmente coloca na sua declaração de sentimentos. Eu já vi até alguns questionando que a tradução usada no inglês, e que inclusive é a mais popular hoje, inclusive a CPD usa essa versão em inglês como referência das suas obras completas de Armínio, ela não traduz tão fielmente, talvez não traduza tão fielmente o que ele falou sobre esse ponto em sua declaração de sentimentos. Eu já vi alguém comentando nesse sentido. Bem, é uma coisa a se questionar, mas do jeito que a gente conhece a declaração de sentimentos dele, realmente, no quinto ponto, a questão da segurança do crente, da perseverança da salvação, ele ali na sua declaração de sentimentos dá a entender que tem dúvidas quanto a essa coisa do crente perseverar até o fim, o crente verdadeiro. Ou melhor dizendo, dúvidas sobre essa coisa de ele perder a sua salvação, né? Mas, repito, em muitos outros escritos de Armínio, ele assevera a sua crença, sim, à luz da Bíblia, de que é possível um crente verdadeiro esfriar na fé, apostatar e, por fim, perder a sua salvação. Assim como um crente pode esfriar na fé, apostatar, se for apostasia comum, né? E voltar-se para Cristo depois. Eu queria aproveitar esse gancho que estamos falando agora por causa da pergunta do Cauã. Cauã mandou pergunta: comente sobre a segurança dos santos, por favor. A segurança dos santos, a segurança da salvação, né? Geralmente nós arminianos chamamos de segurança da salvação e os calvinistas chamam de perseverança dos santos. Aí o nosso colega aí misturou, chamou de perseverança, não, de segurança do santo, né? Enfim, nós cremos à luz da Bíblia que é possível sim um crente verdadeiro perder a sua salvação. Isso não significa dizer que seja tão fácil assim. Não é tão fácil a pessoa perder a sua salvação. O crente não perde a sua salvação facilmente. Tem crentes, por exemplo, que pensam que quando eles cometem o pecado, o Espírito Santo de Deus abandona eles. Já imaginou se fosse assim? Digamos que ontem de manhã você pensou alguma coisa que não deveria, pecou, aí o Espírito Santo abandonou você, você pediu perdão a Deus, aí o Espírito Santo voltou para dentro de você. Aí à tarde, ontem à tarde, você se irritou com alguma coisa e falou que não devia, e pecou. Aí o Espírito Santo abandonou você, você pediu perdão, o Espírito Santo voltou para dentro de você. Aí à noite aconteceu alguma outra coisa, você cometeu outro deslize, o Espírito Santo saiu dentro de você, você pediu perdão e voltou para dentro de você. Quer dizer que ontem o Espírito Santo saiu e voltou para dentro de você 3 vezes. Isso não tem base nenhuma à luz da Bíblia, né? Mas tem muita gente no evangelicalismo popular que pensa assim a sua salvação. A salvação não é uma linha tênue que está prestes a ser rompida, pode ser rompida por qualquer coisa. Não. A salvação ela é algo que o crente não pode perder facilmente. Inclusive, meu irmão, quando você peca, o Espírito Santo é quem te leva ao arrependimento. Quando o crente peca, o Espírito Santo não sai de dentro do crente, ele continua no crente. É ele que leva o crente ao arrependimento. E o crente então se arrepende e prossegue na sua trajetória de vida cristã. E o Senhor garante ao crente todas as condições necessárias para que ele possa perseverar até o fim e chegar no céu. A salvação depende de Deus. E justamente porque ela depende de Deus, porque ela depende da graça divina, Deus nos dá todas as condições para que nós perseveremos até o fim. Agora, é possível que algumas pessoas, espontaneamente, elas acabem esfriando na fé e apostatando e se afastando. Algumas voltam, graças a Deus, e tem outras que se não voltarem a tempo de experimentarem, Deus os livre, algum acidente fatal, ou, digamos, o arrebatamento da igreja, ficarão, se estão em apostasia, né? Existem também aqueles casos que a Bíblia fala da apostasia, que eu costumo chamar de apostasia do coração endurecido, que é alguns casos muito específicos de apostasia em que não é possível a pessoa voltar, né? Mas os casos de apostasia comum, a pessoa pode voltar, sim. Então, não é verdade que o crente sincero, o crente verdadeiro, aquele que realmente teve um encontro com Cristo, não pode nunca perder a sua salvação. Não é verdade.
Mas também não é verdade que o crente perde a salvação assim com a maior facilidade do mundo, né? Isso é nem uma coisa nem outra, né? Na minha obra eu tenho um capítulo que eu falo da segurança da salvação, que é um dos capítulos mais longos da parte de teologia, em que a gente trata esse assunto nos mínimos detalhes, inclusive citando situações, e se acontecer isso, se for assim, se for assado. A gente tenta tratar as situações à luz da Bíblia, e eu convido você a adquirir a obra para que você possa entender melhor a segurança da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Silas, estamos chegando já ao final. Queria agradecer as mais de 3.000 visualizações que tivemos nessa live. E queria finalizar com uma pergunta, porque tem muito a ver com esse momento que nós estamos, os 500 anos da Reforma Protestante. Uma que está acompanhando a gente aqui, ela perguntou se a Assembleia de Deus, ela pode ser considerada, aqui, a Kátia, ela perguntou, os assembleanos são protestantes? Ela tem essa dúvida. Como a igreja se identifica, aproveitando que estamos nesse momento dos 500 anos da Reforma Protestante e falando sobre o arminianismo que perpassa esse período? Sim, somos protestantes. Todos nós, assembleanos, somos filhos da Reforma, né? Somos filhos da Reforma Protestante. O pentecostalismo, claro, ele tem algumas divergências doutrinárias com outras igrejas sérias protestantes, porém o cerne da doutrina que nós exposamos à luz da Bíblia, os fundamentos da doutrina cristã são os mesmos, tanto para o assembleano como para o calvinista, o metodista, o presbiteriano, o congregacional, são a mesma coisa. A gente diverge somente em questões secundárias. Todos nós somos filhos da Reforma. Como eu disse, o pentecostalismo clássico ele saiu sobretudo dos movimentos de renovação arminiana, né? Metodistas, né? Mas também de outros grupos, batistas, enfim, mas especialmente metodistas, movimentos da santidade, e são grupos que historicamente também fazem parte da Reforma. Enfim, nós somos uma outra geração. O movimento pentecostal moderno é uma outra geração do protestantismo, mas todos nós temos a nossa raiz, o nosso ponto de partida ali na Reforma Protestante no século XVI. Bom, queria agradecer aqui a presença do Silas e também de todos vocês que estiveram conosco nesse momento, trazendo perguntas valiosas para podermos esclarecer essas questões e convidar cada um de vocês a adquirir essa obra, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, onde cada um dos assuntos pode ser mais aprofundado e vão poder compreender com maior profundidade. Agradecemos a todos vocês e aguardamos na próxima CPD Live. Opa, só um momentinho, Robson. Você falou sobre as duas possibilidades da pessoa adquirir. A pessoa pode adquirir pelo site. Sim. E tem também a possibilidade de adquirir por telefone, não é? As duas formas, né? Adquirir na livraria virtual cpad.com.br, telefonando para o 0800 021 7373, em uma das nossas 16 lojas de livrarias CPAD espalhadas por todo o país, e nas demais livrarias evangélicas, que todas elas com certeza já têm a obra também à sua disposição. Amém. Desculpa aí que essa é mais a sua parte, né? Foi muito bem-vinda essa colocação. Mas é importante que as pessoas que querem adquirir, elas saberem como podem fazê-lo. Não importa em que parte do país você está, pelo site CPAD você pode adquirir, também pelo telefone, enfim. E com certeza vai ser bênção para a sua vida, porque essa obra foi produzida principalmente para honrar e glorificar o nome do Senhor através da edificação do seu povo. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus.